Oi você, aqui é a Priscila e você tá no Bravata Literária. Então, já fica à vontade, pega o seu café pra gente conversar. Hoje a gente vai falar de The Last of Us Parte 2, esse jogo que tem mexido muito com a cultura nas últimas semanas e que vem fazendo história há mais de 7 anos. Esse vídeo contém análise crítica, algumas coisas que eu aprendi com o jogo e algumas curiosidades sobre o game também. Então esse vídeo é para quem já jogou a franquia completa, já sabe tudo o que acontece, porque ele vai estar recheado de spoilers, então já tá avisado. Primeiramente, é legal a gente lembrar que esse jogo pertence à Naughty Dog, que já é responsável por várias franquias de sucesso. Só para citar uma delas, Uncharted faz parte da Naughty Dog. Nesse jogo a gente vai acompanhar a trajetória da continuação da história do Joel e da Ellie, com um protagonismo maior focado na Ellie. A gente já esperava por isso por conta dos trailers que foram saindo, principalmente o trailer de estreia do jogo, de anunciamento, que teve aquela música que a Ellie canta de uma forma bem intimista, que se chama Through the Valley. I'll walk through the valley of the shadow of death, and I fear. E a música se trata muito sobre vingança. Então, fora isso e alguns pronunciamentos do diretor do jogo, o Neil Druckmann, a gente já esperava que o tema do jogo fosse ser sobre vingança, ódio, e a gente sabia que a Ellie ia perder alguma coisa muito importante para ela. Sinceramente, enquanto eu jogava, eu comecei a entender que aquele seria um jogo mais denso do que o primeiro da franquia, que é o The Last of Us, E eu também senti que ele estava me desafiando emocionalmente e moralmente. Eu acredito que todo mundo que jogou esse jogo começou a se sentir assim logo no começo. A morte do Joel foi extremamente densa, pesada, foi um momento muito escuro e despertou muitas coisas no jogador. Isso se dá por conta do Joel ser um personagem completamente humano, moralmente incoerente e totalmente possível. Não existem vilões e mocinhos nessa franquia, muito pelo contrário, a realidade é que se trata sobre pessoas, sobre personagens ficcionais que refletem a realidade, principalmente um apocalipse, certo? Então, o que acontece? A gente tem ali pessoas que dentro de suas próprias histórias são seus próprios heróis, e muitas vezes heróis para outras pessoas também, mas que também acabam sendo vilões na vida de outras pessoas. A gente percebe isso logo no primeiro jogo, quando o Joel faz diversas atrocidades para salvar a Ellie dos vagalumes. Ele elimina a possibilidade de uma vacina, uma cura para a humanidade, tudo por egoísmo e amor. E eu sinceramente acho isso totalmente plausível, embora seja moralmente incoerente de um herói, vamos se dizer assim, porque eu vejo qualquer pai ou mãe fazendo isso pelo seu filho, ou a gente fazendo por quem a gente ama. E é isso que faz o jogo ser o que ele é, ter a grandeza que ele é, a densidade dos personagens e o não bem e mal. Entende o que eu quero dizer? Os dilemas e as consequências continuam nesse jogo, então tudo que o Joel fez no jogo passado, de ter salvo a Ellie, escondido dela a verdade sobre ela ser uma possível vacina e ter feito uma chacina no hospital, deixou brechas e consequências na vida de outras pessoas. E é aí que a gente conhece a nossa, entre aspas, antagonista, a Abby. A Abby é a assassina do Joel e também é a filha do médico que ia operar ele para fazer uma vacina. Então, é claro, ela foi atrás de vingança, mesmo que no começo do jogo, aliás, durante o jogo, a gente não saiba exatamente do que ela foi se vingar, mas é esse o motivo que causa o assassinato dele. O jogo tem um tom obscuro e te dá uma sensação de sede por vingança, porque naquele momento, eu juro pra vocês, eu tava jogando, eu tremia com o controle na mão e eu chorava e tudo que eu queria era matar a Abby e todo mundo que tava naquela sala. Eu não queria saber o passado dela, o que o Joel tinha feito pra ela. Eu tomei todas as dores da Ellie pra mim e eu só queria mesmo cometer essa vingança. E o engraçado desse jogo, e pra mim o mais revolucionário, é que parte dele você passa buscando essa vingança, você fica nesse lugar feio dentro de si mesmo. Eu vi o meu lado mais feio e sombrio e corrupto com essa sede de vingança, e esse mesmo jogo que fez isso com você faz você começar a jogar na perspectiva da Abby, aquela pessoa que você quer matar a todo custo, porque esse mesmo jogo que te envenenou de ódio e vingança vai fazer você enxugar tudo isso e transformar em empatia. Eu não vou mentir pra vocês que nos primeiros momentos, nas primeiras horas que eu comecei a jogar com a Abby, foi uma tortura pra mim, porque eu não queria saber o background dela.
O que eu sabia daquela personagem é que ela tinha me machucado e era isso que eu sabia sobre ela. Ela tinha me ferido e eu queria matá-la. Então, nesse processo, onde eu tava jogando com ela, várias vezes eu acabei deixando a Abby morrer só porque eu queria ver mesmo. Mas depois, quando eu comecei a levar a sério e falar, ok, o jogo me colocou nessa posição, então eu vou jogar, vou descobrir a história dela, eu comecei a evoluir e começou a mudar essa sensação. Por mais que eu queria me vingar, eu queria matar ela ainda, eu a compreendia. E eu acho que é muito sobre isso. Mesmo no Apocalipse, a guerra sempre vai ser pessoal. Cada pessoa que você mata nesse jogo, ele tem uma história, tem um background e vai sempre ter consequências. Enquanto eu tava jogando esse jogo, me veio um paralelo de uma citação que eu gosto muito e que eu conheci no filme Ender's Game, que eu vou ler pra vocês. Quando eu entender o meu inimigo o suficiente para derrotá-lo, então nesse momento eu também o amarei. Essa frase é do E.A. Wiggin. E é exatamente sobre isso que é o jogo. Se você vivesse por algumas horas, ou dias, ou anos na pele da pessoa que você mais odeia, que mais te machucou, o que ia acontecer? Será que você não ia automaticamente começar a entender melhor essa pessoa? É agridoce, é um jogo agridoce. Ele vai te colocar em situações moralmente desafiadoras. Esse jogo ele vai fazer você se lembrar de alguém que te machucou durante a vida, que você guarda mágoas, porque nós somos seres humanos e nós guardamos mágoas, a gente tem feridinhas, ele vai abrir essa ferida, mas ele também vai secar se você der oportunidade para o jogo te guiar para esse lado. O jogo, acima de tudo, eu não acho que o tema central seja apenas vingança. Eu acredito que seja sobre as coisas feias que a gente faz e que nascem a partir do amor, e principalmente sobre redenção. As personagens estão atrás da sua redenção. Muita gente criticou, inclusive, a ideia da Naughty Dog de fazer essa posição em que o jogador se coloca no lugar da Ellie e depois se coloca no lugar da Abby, mas eu não acho que essa obra teria cumprido seu papel se não fosse dessa forma. Eu realmente acho que isso foi genial e foi isso que fez o jogo ser tão grande. O jogo ele não vai te entregar as coisas que você quer como um fanservice, ele vai te desafiar e ele vai te deixar desconfortável, e eu acho que é isso que grandes obras têm que fazer. Sobre o final, eu não imagino ele tendo acabado de outra forma. Acabou ali, naquela praia escura, vazia, sem nada, com duas almas que sofreram muito pelas mãos umas das outras, que têm histórias muito similares, muito parecidas, e eu também achei um simbolismo incrível ser o mar ali, porque a gente conhece mais a superfície lunar do que a profundidade do mar, né? O que há no mar. Então eu acho que estava tudo desconhecido, a Ellie não sabia o que vinha, ela não se conhecia mais. Então eu acho que o mar trouxe muito isso, é uma reflexão que eu senti naquele momento. Eu não vou mentir pra vocês nem pagar de certinha, até aquele presente momento eu ainda queria matar a Abby. Eu tava exausta, ele é um jogo que te deixa exausta emocionalmente, pelo menos eu me senti assim. Eu tava machucada, eu só queria acabar com aquilo. E eu acho que a Ellie, ela nunca tinha tido uma chance real de matar a Abby. Todas as vezes que ela encontra com a Abby, se vocês observarem, lembrarem, todas as vezes que elas se encontram, a Ellie sempre estava numa situação mais submissa, numa situação onde ela estava em desvantagem com relação a Abby. E pra mim o que ela buscava, ela nem sabia se ela ia matar mesmo a Abby ou não. Eu acredito que ela queria ter aquela vida que machucou tanto ela nas mãos dela para decidir o que é que ela ia fazer com aquela vida. Só naquele momento em que ela tá realmente afogando a Abby tá totalmente entregue, foi só naquele momento que eu decidi que eu não queria mais matar a Abby. Eu juro, foi um estalo, eu falei, chega. Mas foi só naquele momento. Até aquele momento eu tava cega também, junto com a personagem. E pra mim foi um alívio quando ela deixou a Abby ir embora. E foi um paralelo muito bonito, porque naquele momento a Naughty Dog nos colocou como os vagalumes no primeiro jogo, né? Quando a gente teve a oportunidade de tirar ali como a Abby seria para o Lev, o Joel para a Ellie, vocês estão entendendo? Então a gente teve a chance de não repetir o que foi feito com a Ellie, e eu acho que esse foi o propósito da coisa toda. Esse jogo é para maiores de 18 anos, e eu acredito que não seja só por conta da violência gráfica ali e por conta da nudez, mas eu acredito que ele exige uma certa maturidade do seu jogador, porque ele vai te desafiar emocionalmente, como eu tinha dito. Sobre as pessoas que odiaram o final, eu odeio ser aquela pessoa de você consumiu isso errado, tipo, você leu errado, você jogou errado. Mas se o motivo de você ter odiado o jogo foi só porque você não matou a Abby como você queria desde o começo, eu sinto te informar que a Naughty Dog deixou ali uma análise sobre você.
Vocês lembram que o Tommy ficou cego de um olho, vendo a história por um lado só, com ódio? Eu acho que a Naughty Dog sabia que essas críticas viriam e eles colocaram isso ali porque eles são extremamente simbolistas, pelo menos eu sinto isso. Eu não tinha notado isso sozinha, na verdade eu vi essa análise por um vídeo do Cellbit que eu vou deixar na descrição, porque foi uma análise que ele fez e eu fiquei sabendo por ele, e eu super concordo com a posição dele. Sobre um possível The Last of Us Part 3, o Neil Druckmann foi meio nevoeiro sobre, ele deixou claro que nós não teríamos uma DLC, como foi, por exemplo, o Deixada para Trás, mas ele não tirou ali o corpo de jogo, não falou nada, não disse nem que não vai ter, nem que não vai. Eles não estão pensando nisso. Mas a gente tem que pensar, galera, que o pessoal deve ter trabalhado exaustivamente para entregar The Last of Us 2 como foi. Então eu acredito que a gente vai sim ter um parte 3, mas vai demorar bastante, talvez pro Play 5, não sei o que esperar, sinceramente. Eu gostaria que tivesse, não porque eu acho que precise, porque eu acho que fechou bem, cumpriu bem com a sua proposta, a história até agora. Mas eu gostaria de saber o que acontece depois, porque eu amo essa história. Então, eu não sei pra onde a Ellie foi, eu não sei se ela realmente cumpriu o maior medo da vida dela, que foi ficar sozinha, se aquele momento em que ela chega na casa e que a Dina foi embora e deixou as coisas dela pra trás, como ela tá mais limpa, com uma roupa um pouco diferente, não dá pra gente saber se foi em seguida do confronto dela com a Abby, ou se passou um tempo. Eu gosto de pensar que ela foi pra Jackson viver feliz pra sempre, mas eu realmente não acho que é isso que aconteceu. Eu acredito que ela deve ter ido atrás dos vagalumes ainda, pela Califórnia, pra conseguir uma cura. De repente, eu não acho que ela teria desistido desse propósito que ela tinha, mas eu realmente não sei o que esperar. Comenta aí pra mim o que você acha que aconteceu, pra onde a Ellie foi. Agora que a gente já analisou um pouquinho mais a história, eu queria falar um pouco sobre a jogabilidade. Eu principalmente gostei da forma como a gente tinha que aprimorar as armas durante o jogo. Isso foi super necessário pra minha imersão no jogo, porque eu entrei no modo sobrevivência, assim, e eu consegui acessar alguns lados meus que eu não conhecia antes do jogo. Eu também gostei muito dos gráficos, achei tudo muito lindo. É um jogo de tirar o teu fôlego. A natureza vai tomando conta de volta da cidade. Tem muita expressão nos olhos dos personagens. Os modos de combate corpo a corpo. É tudo muito forte, é tudo muito frenético. Você tem que pensar muito. Eu gostei de ter que ser mais estrategista nesse jogo. Eu gostei de ser mais furtiva nesse jogo. A furtividade é muito presente. Eu gostei porque eu tive que mexer muito com a minha cabeça, que é uma coisa que eu gosto bastante e que esse jogo realmente me desafiou e eu fiquei ali tentando dar o meu melhor. Outra coisa que eu acho que a Naughty Dog inovou demais foi aquilo que eu tinha comentado com vocês sobre não ter vilões e mocinhos. Eu acho que eles inventaram uma nova forma de contar uma história onde as pessoas são tridimensionais, tem várias camadas e elas são o bem e o mal dentro delas. E eu acho que muita gente agora que produz conteúdo, seja jogo, livro, filme, vai ter que rebolar para acompanhar isso, porque eu acho que a gente já tá um pouco cansado de ver o herói, o vilão, a jornada do herói, a queda do vilão. Esse formato eu acho que já passou, entende? A gente quer algo novo e a Naughty Dog inovou demais nisso. Outro elogio vai sobre a representatividade. Eu, enquanto mulher, me senti totalmente respeitada e totalmente presente ali. A gente teve um protagonismo feminino, que é uma coisa muito difícil de se ver em jogo. A gente teve mulheres com corpos reais, com atitudes reais, sem fetichização, totalmente ali para lutar, para fazer. E eu me senti totalmente representada e foi um presente pra mim, sinceramente. Eu fiquei muito emocionada com isso e eu só tenho a agradecer aos produtores, porque isso nunca tinha acontecido comigo antes. Também tô aqui para elogiar a representatividade LGBTQI+. A gente tem personagens lésbicas, bissexuais, a gente tem transexuais inseridos na história de uma forma responsável, de uma forma natural, onde essas pessoas vão se sentir representadas e abraçadas, elas vão se sentir ali no jogo. Eu senti isso maravilhosamente bem. A gente também tem várias etnias, a gente tem a Dina, que é judaica, a gente tem asiáticos, a gente tem pessoas negras. Então não fica só naquela coisa de personagem branco que a gente já tá cansado de ver. Então, assim, eu tenho palmas eternas pra dar pra Naughty Dog. Com uma responsabilidade fenomenal, The Last of Us Part 2 me deu mais de 4 milhões de cópias na sua primeira semana de estreia, fazendo história. Eles mudaram a forma da gente ver histórias, de ter uma narrativa própria deles. Mudou a minha vida completamente, mudou minha forma de narrar histórias. Pra quem não sabe, eu sou aspirante a escritora. Eu aprendi muito com o jogo, ele me enriqueceu emocionalmente e culturalmente de um jeito que eu nunca vou esquecer.
Agora a gente vai para a segunda parte do vídeo, onde eu vou falar algumas curiosidades que são fruto de análises que eu fiz e também de pesquisas que eu fiz. Então, todas as curiosidades que não fui eu que notei, eu vou deixar acreditado aonde foi que eu encontrei essas informações, por questão de dar crédito para as pessoas que produziram esse conteúdo e também por questão de veracidade, para vocês poderem checar as informações. Para começar, a primeira curiosidade seria sobre o Neil Druckmann, mas essa foi no estilo de um Google, eu mesma que procurei sobre isso, eu vi na Wikipedia. Ele é um israeli-americano, eu achei isso muito legal. E ele entrou na Naughty Dog como um estagiário, e aí fez história com Uncharted e The Last of Us Part 2 e tá onde tá hoje, né? Então, muito obrigada, Neil Druckmann, pela sua mente maravilhosa. A segunda curiosidade é uma noia que eu criei na minha cabeça. Vocês lembram aquele momento intimista em que a Ellie toca Take On Me, do A-ha, pra Dina? Tem uma frase nessa música que é I'll be gone in a day or two, que significa eu terei ido embora, eu terei me ido em um dia ou dois. Eu sinto que isso foi um simbolismo pro final do jogo, onde a Ellie deixa a Dina, mas isso é uma noia que eu criei. Comenta aí se você acha a mesma coisa que eu. A terceira curiosidade, eu contei com uma pesquisa com uma pessoinha muito especial, que é meu primo Kainan. Ele me ajudou porque ele tem um olho clínico melhor que o meu para notar easter eggs, eu não sou muito de notar easter eggs, e ele me contou alguns que eu vou contar pra vocês. Tem diversos PlayStation 3 espalhados pelo jogo, você também vai encontrar alguns jogos do Uncharted, que é outra franquia de muito sucesso da Naughty Dog. A gente também tem ali presente, se você for pra Seattle, você vai pra Seattle, mas se você estiver em Seattle e tiver a oportunidade de entrar dentro daquele banco, você vai encontrar um anel que pertence a um personagem muito querido de Uncharted, chamado Nathan Drake. Nesse anel tá escrito, peraí que eu tenho que ver, Sic Parvis Magna, que significa algo como pequeno ou grandes coisas vindas de pequenas coisas. Eu não entendo latim, mas é algo muito importante que os fãs ficaram muito felizes e se sentiram homenageados. Também tem outro easter egg muito legal, que se você estiver em Jackson no começo do jogo e você vê um senhorzinho tocando banjo, é uma homenagem ao compositor das músicas da trilha sonora do jogo. Ele é o argentino Gustavo Santaolalla. Eu não sei pronunciar o nome dele, mas eu acho que ele deve ter ficado super feliz, a Naughty Dog deu uma super moral pra ele, e eu não acho que o jogo seria o que é sem as composições dele, então, de parabéns. Em resumo, tem muitos easter eggs, isso não é um vídeo sobre easter eggs, mas foi meu primo que me ajudou, então valeu, Kainan. A quarta curiosidade é que durante o jogo, quando você pega aquele violão no teatro, você pode tocar vários covers. Eu tinha notado isso conforme eu ia ali tocando com ele, que eu conhecia aquelas músicas, mas eu não tinha certeza se era noia da minha cabeça ou se eram covers mesmo. Então eu pesquisei no YouTube e tem um canal que um moço postou todos os covers que você pode tocar no violão. Ele fez parte 1, parte 2, parte 3, e eu vou deixar aqui na descrição para vocês conferirem, é muito legal. A quinta curiosidade vai para os fãs de Pearl Jam. Aquela música no começo do filme, onde o Joel toca, e eu chorei muito, que eu conhecia por If I Ever Were to Lose You, pra Ellie, aquela música na verdade existe. É que de tanto ouvir ela no YouTube pra chorar e me martirizar e ficar de luto, eu descobri que ela é uma música real chamada Future Days, do próprio Pearl Jam. If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Infelizmente, nem tudo são flores, e a sexta curiosidade é bem triste. A atriz e facial scam da Abby, ela se chama Jocelyn Mettler, eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, ela sofreu diversos ataques e cyberbullying por conta das atitudes de uma personagem de videogame ao qual ela emprestou seu rosto. As pessoas são totalmente sem noção, eu repudio esse tipo de atitude. Eu acredito que as pessoas não têm noção do mal que elas podem estar fazendo para aquelas pessoas. Atores, pessoas, enfim, conhecidas, elas são pessoas, elas são seres humanos e elas sentem. E, gente, por favor, vocês não vão confundir ficção com realidade, né? Sétimo e não por isso menos importante, essa curiosidade na verdade é muito importante. Durante o jogo você vai encontrar algumas bandeiras LGBTs por Seattle ali, e eu achei isso maravilhoso. Eu não descobri isso sozinha, eu vi essa informação por uma postagem da youtuber e ativista Lui Ponto, então eu achei isso super legal. Pessoal, esse é o vídeo, ele foi muito desafiador pra mim, porque normalmente eu resenho livros, mas tudo que conta uma história, eu disse isso no meu Instagram, filmes, livros, obras que contem uma história, eu vou estar trazendo aqui pra vocês, porque eu acho que enriquece demais a nossa cultura. Esse jogo mudou minha forma de pensar, ele me trouxe formas incríveis de ver o mundo, de ver uma narrativa, de contar uma história.
esse jogo me representou ali enquanto mulher e ele foi muito importante pra mim e eu quis trazer aqui um tributo com análise, críticas e algumas curiosidades que eu acho super legal pra vocês estarem vendo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha porque me ajuda demais. Se inscreve no canal para você não perder nada, ativa o sininho para você ficar sabendo quando a gente vai lançar conteúdo. Me segue no Instagram para você ver as coisinhas que eu posto por lá, eu também produzo conteúdo e eu acho que vocês vão gostar. Então é isso, gente. Muito obrigada por esse tempo que a gente passou por aqui e até a próxima.